Voltamos? Voltamos. Bem-vinda a São Paulo de novo. Tô quase me mudando, né? Cadê? Falta pouco. Eu tô esperando você mudar pra cá. Então, tô enrolando ela, gente. Porque sair de onde eu moro tá difícil. Gente, ninguém mandou ela morar em Salvador. Mas eu fico mais tranquila que eu tô garantindo a minha casa de férias. É isso aí. Eu sou interesseira, Interesseira, né? Você sabe. Gente, Amiga, vamos lá, né? voltamos. Eu tô Mais uma terça-feira. Muito feliz. Todas as terça-feiras agora eu tô ficando cada vez mais confortável com esse negócio de gravar, viu? Porque na verdade nós não somos entrevistadoras, né, gente? Vale ressaltar. Mas nós não somos. A gente está treinando para isso, tá, gente? Está gostando. Estamos Aproveitar gostando. para pedir a todo mundo que sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, ative as notificações, dá um like, manda pro papagaio, pro vizinho. Todo mundo. Para quem quiser assistir. Instagram, LinkedIn, YouTube, por favor, gente, dá essa moral aí pra gente, né? E hoje, hein, Bia? Que convidado. Nossa. Presente, né? A gente fala sempre que todos os convidados são presentes. Mas... Eu já começo falando que quando eu o conheci, eu queria muito ter tido a honra de trabalhar com ele, assim, porque... Eu vou deixar pra Suzana apresentar Bom, vamos isso, lá. Porque... É um profissional de alto desempenho, quase 30 anos de experiência em vendas, gestão, liderança. Vem construindo uma carreira super sólida em cargos executivos de grandes multinacionais. Formado em educação executiva, negociação estratégica e liderança pela Harvard. Eu achei o máximo isso, ele vai falar mais sobre isso. E Harvard e desenvolvimento executivo pela... Nem sei falar, gente. A gente vai ter que cortar isso aqui. Como que fala essa... IE Business? IE Business School. É IE? É só IE? Ah, então IE tá. Business School. Então eu vou voltar aqui. Pode ser? Formado em educação. Posso falar? Formado em educação executiva, negociação estratégica e liderança pela Harvard. Olha Gente, só. olha o nível. Seja muito bem-vindo, Senhoras Emerson e senhores, Bueno. Emerson Bueno. Muito obrigado, meninas. Muito Seja obrigado. bem-vindo. Eu já começo sem palavras, né? Do jeito que vocês colocaram, a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. A admiração também ela é recíproca. Eu acho que vocês têm feito um trabalho fantástico. E essa é a ideia do podcast, então, mais ainda. Então, um prazer imenso. Muitíssimo obrigado pelo convite. Exatamente. Assim, a gente fala assim que, poxa, quem são essas pessoas inspirações desse mercado, né? Não só de seguros, né? Porque aqui a gente também traz pessoas de outros segmentos, do empreendedorismo, né? Mas quando eu comecei a pesquisar muito sobre a sua história, entrar no LinkedIn, as informações que as pessoas foram trazendo foram, assim, informações incríveis sobre você como pessoa, sobre você como gestor, como líder. Assim, eu fiquei assim... Depois eu vou dar detalhes disso, porque eu falei para a Suzana hoje, eu falei assim, nossa, Su, eu queria muito ter trabalhado com ele. Que bom, mas que bom que a gente se conheceu agora, viu? Eu tô muito feliz. Eu tive a honra de trabalhar com o Emerson, né? Há muito tempo atrás. Eu já conheço há muitos anos, né? A gente se conhece há muito tempo. Verdade. E o Emerson sempre foi referência. Então, quando a gente começou a fazer a lista, né? O seu nome já estava na lista há muito tempo. E depois daquele nosso encontro... Eu lembro que a gente se encontrou, né? E o convite foi feito. O convite foi feito e que bom que você aceitou. Eu acho que você tem muito a contribuir aqui. Com certeza. A gente vai inspirar muitas pessoas, né? Que é o nosso intuito. Inspirar as pessoas que vão assistir. E eu acho que como a Bianca falou, né? Acho que, a princípio, títulos são títulos, né? Isso. O importante é quem a gente é. E o quanto que a gente pode atingir as pessoas com o que a gente é, né? Eu acho que isso que é a diferença, né? Exatamente. E aí eu queria que, já pegando esse gancho, que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você entrou nesse mercado, que você contasse do zero mesmo pra gente. Bem aqui. do início. Isso. Legal, obrigado. Bom, eu comecei com seguros muito jovem, né? Agora, dia 3 de dezembro, eu vou fazer 30 anos de seguro CLT. Eu comecei numa corretora na Zona Leste de São Paulo e não era registrado nessa corretora, então, por isso que eu acabo não considerando esse período, mas foi ali que eu comecei. Foi quando, nessa corretora, me abriu a porta para trabalhar no Itaú. Essa proximidade que tinha o centro de atendimento rápido da Itaú na época, era do lado e as pessoas ali foram indicando e acabou surgindo o meu nome para ir para essa corretora. Meu irmão tinha trabalhado no Itaú há muito tempo atrás também
Isso foi um grande credencial para isso, porque ele acabou referenciando o nome, né? E essa corretora, você via vários segmentos ou... Era varejo. Era uma corretora de varejo automóvel, né? Então, ela tinha um nicho muito, muito específico nesse sentido. Hoje, cresceu, acabou segmentando, tem outras operações. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O corretor não deixar também só de operar numa linha de negócios. Verdade. Eu acho que eles entenderam essa dinâmica. E aquilo me abriu as portas para começar como contínuo. Então, entrei muito menino. Contínuo, na verdade, é office boy, né? Então, entrei muito garoto. E eu digo assim, que meus pais deram o principal, que foi a educação. Né? Foi a base de tudo. E depois eu digo que o Itaú, querendo ou não, fez a formação complementar do meu caráter. Porque... me pegou muito jovem, né? Então, muito do que eu aprendi, muito do que eu sou, começou dessa experiência profissional numa mega empresa, né? Sim. Era um gigantesco empregador na época. Então, aquilo me brilhou os olhos. Imagina um cara que vem quase da periferia, de um dia para o outro, trabalha na Zona Leste de São Paulo e está no Centro Empresarial Itaú, que é aquele prédio magnífico, cheio de obras, cheio, né? Aquilo me encantou muito, né? Mas também me trouxe muito conteúdo. Sim. A escola antigamente era muito diferente, então o Itaú tinha um centro de formação, então para cada step de passos profissionais que você tinha um processo de capacitação, e aquilo também foi muito bom para mim. Então, de contínuo, fui para escriturário da área de auditoria, fui para a área de subscrição de automóvel, fui para a área de atendimento a corretor, mais call center, que foi muito bom. Eu acho que o call center é uma base muito bacana para um profissional, porque você sente o calor do cliente ali, acho que é o primeiro contato. E estar numa seguradora e estar numa corretora é muito diferente de quando você está na relação com o cliente. Então, aqui a gente está tratando de uma linguagem comum. Vocês têm um baita desafio, que é traduzir essa linguagem para o cliente. Então, não é simples. E eu acho que o call center dá uma base muito boa desse termômetro. Depois daquilo, eu sempre fui atrás do que eu queria. E tinha um processo seletivo interno que eu queria participar, que era para ir para a área comercial. Eu estava com 19 anos, meu primeiro desafio para ir para a área comercial. E na época, a gerente, que era a minha gerente do call center, falou, você não tem perfil para isso, você tem certeza que você vai fazer isso? Só que eu precisava da assinatura dela, né? Então, ela acabou assinando, eu participei, era um processo interno e externo, ficou eu e um cara de fora nesse processo e fui selecionado. E fui atender corretores, foi o meu primeiro contato, mas já era multinacionais, né? Na época era March, VVD Palace, que ainda era separado, então comecei a ter contato com atendimento a corretores nessa época. Então, foi muito bom. E o Itaú também tive várias experiências comerciais, porque eu atendi mega brokers, depois fui atender varejo, atendi canal banco. Então, ele me abriu também assim, a ideia de conhecer canais, né? A experiência também. Nossa, na ideia experiência. Muito grande. Muito grande. Mas antigamente também para crescer era difícil. Então, ou seja, para que eu pudesse ter um cargo de liderança, eu teria que ter um tempo maior, ter mais idade. Eu era um cara muito jovem, mas tinha uma ambição de crescimento. E daí tiveram algumas mudanças. Um dos meus diretores acabou indo na época para o Unibanco AIG, que era líder de mercado, né? E acabou levando algumas pessoas e me convidou para ir também. Eu fui para o Unibanco AIG, mas talvez foi meu grande choque de cultura, porque eu trabalhava muitos anos na Itaú, uma empresa que era gigante, mas ao mesmo tempo familiar, né? Extremamente. Trabalhei com o filho do dono, então, assim, uma coisa era muito pessoal e conhecia todo mundo pelo nome, tinha acesso às pessoas. Diferente. E fui para uma empresa multinacional, foi meu primeiro contato numa empresa multinacional americana, que é mais agressivo, né? Que é diferente, mas que me deu muita bagagem, me deu assim, muito corpo também para entender o que é a competitividade de uma área comercial, a agressividade de uma área comercial. Mas veio a proposta logo na sequência de ir para a RSA. E na época eu me lembro, era uma empresa muito pequena, foi quando eu conheci a Su. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, que foi um prazer. E eu digo que a RSA acabou sendo outra empresa muito importante, porque no fundo, e eu agradeço muito o Marcelo Benevides, que foi o cara que me levou na época, né? Eu tenho uma gratidão muito grande para ele, porque o desenvolvimento executivo foi ele que me deu. Essa oportunidade de crescer executivamente foi ele que me deu. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Então, a RSA, quando eu fiz a entrevista, eu saí de uma empresa gigantesca, Itaú, Unibanco AIG, fui trabalhar numa empresa que tinha 90 funcionários na época, que faturava 100 milhões, né? E fiz a entrevista com o RH, com o vice-presidente, com o presidente na época. Aquilo me assustou um pouco, né? Mas o que eles me perguntaram na época assim, quanto é que você quer para vir? Eu falei assim, eu não quero dinheiro, eu quero crescimento profissional. E de fato eles me deram. Então entrei como gerente, virei superintendente, depois
Marcelo saiu, o Ariel Couto, que hoje é da MDS, ficou como meu chefe. Depois o Ariel também saiu, eu fiquei como head de vendas e foi quando eu tomei a decisão de sair, porque a RSA também mudou a estratégia, né? Mudou muita coisa. Era uma seguradora focada no segmento corporativo, que era o que a gente gostava de fazer, Gostava de fazer, começou a buscar um varejo que a gente não tinha um varejo. E eu acho que já tinha talvez aquela decisão de vendas que eu não sabia naquele momento, não fazia parte do board, mas tinha alguma instabilidade que fez eu procurar mercado. Daí fui para a Coface, que foi uma experiência muito boa, uma empresa menor, uma empresa de crédito. Mas quando eu cheguei na Coface, assim, eu tive talvez a coragem de falar, não era para mim, né? E é difícil as pessoas tomarem essa decisão. Eu acho muito bonito, assim, na carreira, hoje eu trabalho com pessoas que têm 25 anos de empresa. Eu acho muito bonito isso. Eu também acho. Se você conseguir fazer uma relação longeva. Mas também não vejo nada de errado se você entra numa empresa e você fala, não é para mim. Eu acho que a gente tem que ser sincero nessa relação. Com certeza. E na época foi que aconteceu. A Marcele, que é a CEO hoje, Latin América, é uma querida. A gente até é amigo. Eu levei isso para ela e falei, Marcele, tomei a decisão de não seguir. É um mercado que é um monoproduto. Eu sou um cara do corporativo. Eu tentei vir para esse projeto, mas eu acho que não era para mim. A gente fez de comum acordo. Eu saí, foi quando eu acabei tomando a decisão de abrir uma corretora também. Então, eu tive essa experiência de empreender. O empreender, Você esteve do outro lado, né? Eu tive do outro lado, que não é simples. Não. A gente já conversou um pouco sobre isso e vocês estão de parabéns. Eu digo assim, para o empreendedor hoje brasileiro, é um desafio muito grande, né? Porque ele tem vários processos contras, lógico que tem benefício, mas ao mesmo tempo me trouxe muita bagagem, né? Então, talvez o que eu aprendi na faculdade, eu aprendi na prática, né? E coisas que eu não sabia, tributárias, trabalhistas, a gente aprende a fiscais, cada dia você vai tomando o corpo. E não é simples fazer isso. E eu digo assim, o mercado foi me chamando para voltar no começo e naquele momento eu falava não, mas não estava fácil, porque eu acabei investindo muito dinheiro e tinha que ter um equilíbrio financeiro pessoal e eu sempre separei o orçamento da empresa. Eu consegui tratar isso de uma forma muito profissional. Tudo que eu aprendi na empresa, na época, e no mundo acadêmico, eu coloquei em prática ali. Eu acho que isso foi muito bacana. Eu coloquei esse exercício para valer. Então, eu sempre separei esse orçamento. Mas chegou uma hora que estava muito apertado. Daí eu falei com a minha mulher, eu falei, olha, do nosso dinheiro pessoal está meio que acabando a reserva. A empresa já é autossuficiente, então ela faturava bem, mas ela se paga. Se paga. Então vamos colocar na mão de Deus. Eu recebo uma proposta, eu fecho um grande negócio, né? Isso era dezembro. Em 6 de janeiro, eu recebo uma ligação da Zurich me convidando para retornar. Olha a resposta, né? E foi a resposta. Eu falei, se a gente pede, a gente tem que aceitar. E eu tive a resposta. Então, foi ótimo. Voltei para o mercado, né? E na época eu tinha que vender a empresa. E eu digo assim, foi graças a Deus mesmo. Porque em um mês eu arrumei um emprego, em um mês eu consegui vender a operação. Nossa. Que era um corretor que eu já atendia aqui em São Paulo. Você que a gente já estava trabalhando. Você vendeu a carteira na época? Vendia a corretora. A corretora mesmo. Porque na época da corretora, eu fiz um BPO com uma corretora local, que eles não queriam mais fazer a parte operacional. Então, toda a parte de colocação de risco, atendimento de sinistro, operacional era comigo, e eles ficaram fazendo só a parte comercial da operação. E logo na sequência eu tomei a decisão de sair, eles falaram, então eu recompro a operação. Então, eles levaram a operação e foi um processo bem tranquilo, bem suave. Meio que casou, né? Foi tudo certo, tudo certinho, foi na data certa, no prazo certo. Foi tudo certo. E o que é mais legal, Emerson, assim, porque você falou algumas coisas bem importantes, né? A gente tem que saber o momento de voltar ou se retirar da onde a gente está, né? Então, você, sem medo, você saiu de uma grande companhia, foi para uma outra grande, não se adequou, né? A forma com que eles comercializavam a um único produto. Tentou a carreira solo, empreender, que não é fácil. Não é fácil. Tem que tirar o chapéu. Né? Deu um passo, não sei se para trás, mas assim, falou, bom, eu preciso voltar para o mercado. Esse movimento é um movimento que acontece muito. Eu vejo muito hoje as pessoas que tentam, se arriscam, mas depois, tudo bem, voltar para o mercado, né? E aí você foi lá e falou, bom, agora eu preciso de uma estratégia aqui para voltar e me reconstruir dentro do mercado, que não é fácil que também. Não é simples. Que não é simples. Né? Porque o voltar não é fácil também. É isso. O ser CLT não é fácil de porque novo, você né? tem o pró e os contras desse processo. Tudo. Né? Eu acho que dos dois lados, né? É isso. Quando você está investindo, você é dono
Sim. Do seu time, dos seus desafios, é você com você mesmo. É você com você mesmo. Você, como empresa, você tem responsabilidade, você tem chefe, você tem report, você tem outras responsabilidades. Então, você tem que estar disposto a ceder isso de novo. Isso. Então, em determinado momento, a gente se cansa dessas relações, Sim. seja ela no desafio de empreender ou seja ela nos desafios profissionais. Verdade. Total. Mas é bem isso que você falou. E o que eu pensei na época foi, olha, daqui a pouco vai dar 3 anos e o mercado já não vai me ver mais como um profissional de seguradora. E eu gosto de fazer isso, né? Por mais que tem coisas que às vezes dá um desconforto, que não é simples, mas eu gosto de fazer isso. Então, eu falei, é a parte importante, eu vou gostar. voltar. É isso, eu falei, eu vou voltar. E deu certo, e fiz um período muito legal na Zurich. Foi uma experiência muito boa também. A Zurich é uma escola, né? É uma grande companhia, trabalhei com pessoas muito boas também. Fui morar no Rio de Janeiro. Olha. Né? Porque na época era uma posição de uma diretoria regional no Rio de Janeiro. E logo na sequência, depois de um ano que eu estava lá, eu fui convidado pelo Márcio, que ainda está na companhia, vice-presidente de vendas, me convidou para vir para São Paulo. E daí eu voltei para São Paulo também. Foi uma bagagem muito boa. Essa experiência também foi uma experiência muito bacana. Estava super bem na Zurich. Confesso que estava numa posição até bem confortável em pouco tempo, porque tinha uma boa entrega, tinha conseguido fazer um bom relacionamento, tanto com o meu chefe quanto com a empresa, mas recebi uma proposta na época da Fator, que foi muito bacana também. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de dono, que é diferente também, né? Bem diferente. Então, eu não estou empreendendo, né? É praticamente uma startup, porque era uma empresa de 10 anos quando eu fui. Foi um desafio muito bacana. Recebi um convite da ESE, passei pela ESE um tempo, mas por uma decisão muito pessoal minha naquele momento, eu decidi sair e fiquei um tempo em casa. Foi muito engraçado, porque quando eu fiz o meu curso de MBA, eu tinha visto sobre Lean Six Sigma, que é uma parte muito mais processual, né? É uma parte muito mais operacional, e é engenheiro que acaba utilizando isso na indústria, mas eu falei, eu posso utilizar isso em vendas. Olha e nesse só. período que eu fiquei em casa, eu fui me especializar, então eu sou Green Belt também, né? Fui tirar essa certificação. Quando eu entrei no curso, tinha 30 alunos, era 28 engenheiros e só eu e mais um que era administrador. O pessoal tentando entender o que você estava fazendo. Foi mais ou menos isso, né? O que você está fazendo aqui? E deu uma coceirinha para voltar a empreender? Ou nenhum momento você falou... Depois que eu saí, te confesso que não. Não? Ali você já falou, eu quero me recolocar no mercado. Eu quero me recolocar. Depois você já que eu tinha tomado essa decisão. Exato, né? Exato. Depois que foi muito... Eu digo que também esses ciclos, por isso que eu estava falando isso, Bia. Eu acho lindo quem verdade, 25 anos, 30 anos de empresa. Você vê um legado assim, de 15 anos, eu acho tão fantástico, mas não tem nenhum mal fazer essas mudanças. Eu acho que a gente tem que respeitar isso. Escutei isso de um headhunter uma vez, porque eu tinha uma preocupação. Falei, como é que as pessoas vão ver? Emerson, você tem uma história, você tem justificativa porque você saiu, não se preocupe com isso. Isso me deu um conforto também. Eu acho que isso que você está falando é um ponto bem legal. Antes, você não podia ter na carteira de trabalho pouco tempo em empresas que isso soava de uma forma negativa, né? Você ficar mudando muito de empresa. Só que esse nosso mercado pede-se essa movimentação. Isso. Exato. E é normal. É natural. É bem natural. Né? É natural. É normal você receber uma proposta melhor ou um projeto melhor, não só financeiro. Né? Tem muitas coisas envolvidas. Projeto é isso, o que te toca, o que te move. Não é só o dinheiro, né? Exato. É o projeto, é o propósito, é o que a gente cansa de falar. Exato, Su. Exato. Então, isso acabou sendo muito forte para mim. Eu falei, eu quero voltar. Então, querendo ou não, esses 6 meses foi muito produtivo para me restabelecer de ordem pessoal, de buscar uma formação diferente, de ver outras coisas. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Tive várias conversas nesse período, ou seja, de empreender, tive convite de corretoras, tive convite de seguradoras, participei de processos que eu não passei. Mas quando veio a Sompo, que eu estou trabalhando hoje, assim, eu acho que encaixou perfeitamente. Eu acho que isso é muito importante também, né? Os seus valores com os valores da empresa, eu acho que eles têm que bater. E a Sompo é uma empresa que eu acho que me abraçou de uma forma muito boa e foi muito engraçado, assim. Eu tô há pouco tempo, vou fazer 2 anos agora, né? Na empresa, mas nesses 2 anos eu já vi várias Sompos, né? Porque logo que eu entrei, o foco não era tanto corporativo.
o foco era o varejo, 3 meses depois vendeu o varejo, virou o foco corporativo. Então, eu tenho trabalhado muito forte, isso acabou me beneficiando, porque a minha diretoria, a diretoria de canais, é uma diretoria voltada a atendimento dos multinacionais, ao desenvolvimento de canais corporate, né? Sim. Então, o que não era foco virou foco, então essa dinâmica também me trouxe e você muito veja trabalho, que né? A sua experiência aí veio à tona, né? Sim. A questão dos seguros corporativos. Sem dúvida. Agora, tudo que a gente aprendeu lá atrás está fazendo mais sentido, talvez, nesse momento, né? Sem dúvida, Som. Total. E falando sobre a Sompo, né? Eu já trabalhei na época que era Iassuda Marítima. Iassuda Marítima. Isso, né? E primeiro que tem essa característica de as pessoas estarem há muito tempo lá. Né, os funcionários, na época que eu trabalhei lá, eu ficava surpresa quando eu me deparava com essa situação. Gente, as pessoas estão aqui há 20 anos, né? E eu acho muito legal isso. Eu também acho máximo. Eu acho muito legal. Tem um valor, né? As pessoas estarem tanto tempo se dedicando a uma empresa tem um valor. E esse é o ponto que você falou, dedicação. Tá se dedicando. Porque talvez tenha uma percepção de um acomodado. Não. As pessoas que estão lá assim, se dedicam, entregam muito e se renovam o tempo inteiro. E tem a mesma relação contratual. Acho que isso que é bonito. Exatamente. É bonito de se ver. Exatamente. A gente hoje faz muitos negócios com a Som. Sim. É uma companhia que a gente vem percebendo essa transformação dela, tanto para o digital, né? A gente está percebendo muito essa movimentação, né? E a gente, como corretor hoje, é uma companhia dinâmica, é uma companhia acessível, né? Você fala com as pessoas. Você fala com as pessoas. A gente gosta de falar com as pessoas. Como corretora também, óbvio, a gente sabe que a tecnologia veio realmente, é muito importante. Para agregar, mas a gente gosta de falar com as pessoas, né? Então, a gente tem aí pessoas chaves dentro da Sompo e é uma companhia que, com certeza, a gente vai fazer ainda muitos negócios, né? A gente se vê muito trabalhando com a Sompo, né? Acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre essa parte de liderança, né? Quando eu vi aqui sobre alta performance, né? Quando a gente fala muito sobre isso, essa área comercial, a gente sabe que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? Você é um cara que estuda muito, muito, né? Eu vi que você está em constante, acho que buscando sua melhor versão, né? Como gestor, né? Como pessoa, falando desenvolvimento de novas skills, porque a gente hoje está em constante transformação, né? As pessoas pedem isso da gente o tempo inteiro, né? Eu acho que não só na posição de líder, como liderado também, né? Eu acho que esse é o ponto. Você acabou de vir de um curso, né? De uma formação, acabou de chegar direto do Japão para o podcast, né? Eu acho que é bagunçado legal. No fuso ainda. É legal você falar bastante sobre isso, né? A gente quer saber um pouquinho primeiro, assim, mais no detalhe. O comercial hoje, na sua visão hoje, né? Está nessa busca constante. O que você aconselha as pessoas da área comercial, independente de posição, né? O que você aconselharia para quem hoje está buscando? E aí você fala um pouquinho dessa sua formação recente, tá? Do Japão, que você foi até lá, né, gente? Buscar um pouquinho de conhecimento. Legal. Poxa, primeiro assim, a questão da formação, eu acho que ele é sempre muito relativo, né? Eu acho que a questão de títulos, ele é só o título. Eu acho que o importante é quem a gente é. Mas a busca do conhecimento é algo que eu fui atrás para uma questão de sobrevivência. Como eu vou me destacar, como que eu vou ser alguém, né? Num mercado tão competitivo. Então, isso naturalmente veio acontecendo. E eu acho que o que é legal, assim, na minha carreira, eu comecei a trabalhar jovem, então fui estudar de noite, fui para a escola de estado, que é complexo, em periferia, daí eu fui pagar um colégio à noite, eu que paguei esse colégio, daí entrei na faculdade, fui eu que paguei a faculdade, nessa época meu pai já estava numa situação melhor, conseguiu contribuir comigo, mas eu paguei minha faculdade, depois o meu MBA na FGV fui eu que paguei, né? Então não tive recurso de ninguém, tomei a decisão de fazer essa extensão na Universidade da Califórnia, fui eu que paguei esse investimento também. Isso foi uma busca constante minha. E depois tive o interesse também de fazer um curso de negociação em Harvard, que foi muito difícil, que na época, conversando com um colega de mercado, o Ângelo Colombo, eu
questionei isso para ele. Pô, Angelão, o que você acha legal de curso? Tal. Ele falou, Emerson, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. E eu fui fazer, que não foi fácil para mim. Acho que para o Angelão foi mais tranquilo. Mas foi bem desafiador, mas me trouxe uma bagagem e eu fui premiado, agraciado pela Sompo em pouco tempo de ser um dos colaboradores selecionados para fazer um curso de desenvolvimento de liderança. Então, hoje a Sompo tem 74 mil colaboradores no mundo. É grande, né, gente? É muita gente, né? Hoje nós estamos aí com aproximadamente 600 colaboradores. Na época, a gente ainda estava com varejo, a gente está falando de 1.300 colaboradores. Eu fui escolhido para fazer esse curso, então eu me sinto bem lisonjeado por isso. Então, é o primeiro curso de desenvolvimento pago por uma empresa que eu trabalho. Então, talvez eu tinha esse peso grande também disso. Mas é um curso de desenvolvimento de liderança, né? Então, é um curso Headspring, na verdade. Temos imagens. Que legal. Esse é o nosso presidente, Sakurada-san, no meio, com todos os participantes. Foram 9 países. Do Brasil só foi você? Eu e um colega, o Paulino, que é da área de estratégia. Sinta-se privilegiado. Privilégio. Muito, e os demais... muito. São de outros países. Outras operações de outros países. 9 países e 27 participantes ao todo, né? Fantástico, gente. A Manu e a esposa podem ficar orgulhosas. Gente, olha que honra ver você lá. Foi demais, verdade, assim. E devo muito a elas, assim, a minha esposa por toda a parceria, porque de todos esses investimentos, quando eu fiz, foi compartilhado com ela. E a gente sabia que era investimento alto, tinha uma estratégia pessoal por trás, né? Exato. E ela me apoiou em todos esses investimentos. Então, acho que isso é muito legal. E esse é um curso, acho que já pensando no profissional que eles querem investir, né? Então, Headspring, que é uma joint venture entre a Financial Times e a EA Business School da Espanha, uma das melhores escolas de negócio do mundo. E eles dão um curso em company, então foram quase 7 meses de aula online, de madrugada, porque era horário Japão. Sim. Você estudou de madrugada? Então foi isso, né? 2, 3 vezes na semana, essas aulas entre 5 horas da manhã, 6 horas da manhã começando, e depois terminava, você tinha que entregar seu expediente, não foi simples. E você tem um trabalho a ser feito. Então eu tinha um mentor na faculdade, que orientava o nosso grupo, foi dividido em 5 grupos, e uma sponsor, que era a nossa rede global de riscos, que é a Emiko Maxan, ela é responsável por toda a parte de risco do grupo. Então, a gente fez um projeto voltado para a companhia ao longo desses 7 meses, que finalizou no Japão. Então, eu acho que também é uma forma muito inteligente da companhia de investir no seu colaborador, dar conhecimento e já ter o retorno imediato deste processo, né? É muito inteligente, então, né? Eu confesso que foi muito emocionante, porque nesse período de 7 meses foi muito intenso, porque eu acho que a empresa estava num processo de transformação grande, importante, né? Tomou uma decisão de sair do varejo, de focar no corporate. Nós passamos a fazer uma conexão com o Sompo International que nós não tínhamos, né? E eu faço parte desse processo, dessa conexão que demanda muito. Então, é uma vida nova, mais um curso dessa magnitude e o nosso dia a dia, que é atender o corretor, que é criar os relacionamentos, que é liderar o time. Então, foi muito intenso. Então, fiquei muito emocionado. Acho que de todos esses cursos que eu fiz, esse me tocou muito, né? Eu acho que talvez até esse peso que eu falei, eu ganhei isso. Então, assim, a gratidão, né? A valorizar isso. A responsabilidade, muito né? grande. De entregar. Parabéns. Exato. Parabéns. Obrigado. Eu estou emocionada também. Muito legal, muito legal. E o mais importante, assim, né? Quando a gente fala da área comercial, de negociação, de entrega de resultado, a gente sabe que tudo isso que você falou é importante, né? A gente está buscando sempre a nossa melhor versão, buscando capacitação. O que você poderia falar, assim, ou para corretor, né? Ou para quem está na área comercial de seguradora, o que você poderia trazer do curso de Harvard ou desse curso recente que você foi no Japão, para as pessoas colocarem em prática aqui no dia a dia? O que você poderia falar que, olha, gente, não deixem de fazer isso para poder entregar um bom resultado? O que você poderia colocar aqui para a gente? Legal, Bia. O que eu digo, até emendando um pouco com o ponto antes que você falou, o que eu diria também para as pessoas que estão na área de vendas e querem trabalhar, e isso serve para o corretor também. Eu acho que a busca do conhecimento, ela é fundamental. A gente entender as coisas, descobrir e desenvolver habilidades, ela é fundamental. Pode ser acadêmica ou não. Sim. Tem gente que é autodidata. Sim. Então, né, eu até brinquei com o Ângelo, assim, sempre foi um cara que eu admirei pela competência dele, habilidade de línguas. Né? Então, cada um tem a sua forma de atuar. Mas buscar o conhecimento, eu acho que isso gera muita diferença. Para o corretor de seguros, sem dúvida nenhuma,
a capacitação faz a diferença. Por quê? Porque a gente é um mercado carente, né? O mercado de seguros brasileiro é um mercado com potencial imenso. Muitas oportunidades. Né? E eu, como corretor, eu tive a oportunidade de ver isso. Foi um curto período, mas as oportunidades passam na frente e às vezes você não consegue captar. Então, quando ele está preparado para isso, quando ele está muito atento, olhando a parte econômica, a parte de estratégia, conhecendo profundamente de outros produtos, né? Então, acho que eu não preciso ser um especialista, mas se eu sou um generalista que, quando eu vejo esta oportunidade passar, eu vou aplicar isso e isso vai reverter em benefício, né? Então, talvez essa é a grande dica que eu dou. Eu acho que de todos esses cursos que eu fiz, o curso de Harvard é um curso específico de negociação. Né? É um curso muito intenso, é um curso de uma semana que você fica o dia inteiro. Você chega, eles te dão um monte de livro que você tem que ler para aquela semana. Você fala, eu vejo um livro uma vez por mês e você tem que ler vários livros para uma estratégia. Então, de um dia para o outro, você tinha que montar estratégias. Então, um ponto acho que é legal desses cursos é o network, que você conhece gente do mundo inteiro. Então, isso te abre muitas portas. Eu acho que esse é um ponto legal. A gente entender que a gente sozinho, a gente não é nada, a gente só faz através das pessoas. Né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Então, isso abre um know-how muito grande. E ali, eu tive aula com caras do governo dos Estados Unidos, que fez conflitos de guerra. Então, são situações muito críticas, que daí, quando a gente se depara com situações difíceis no nosso dia a dia, você fala, poxa, eu posso ter o equilíbrio para lidar e tratar isso. Eu tenho técnicas que eu posso aplicar e converter isso de uma forma benéfica e sempre buscando ganha-ganha, porque eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que uma boa negociação para um cara de vendas, eu não posso só eu ganhar. Exatamente. Verdade. A gente fala muito disso, a gente já falou em um outro podcast, que assim, às vezes as seguradoras, elas... Hoje nós somos corretoras, mas nós já fomos seguradoras também, né? Mas aí, eu lembro que eu já, lá atrás, quando eu era seguradora, eu olhava e falava assim, eu não posso só bater na porta do corretor e falar para ele, olha, você tem uma meta e você tem que entregar. Eu achava que a minha missão era muito maior que isso. Eu tinha que também ajudá-lo a construir esse caminho, né? Então, eu fazia o cara olhar dentro da carteira dele o que tinha já de oportunidade. Não era só, de repente, o cara tá prospectando novos clientes, né? E eu acho que hoje, nós como corretoras, a gente também espera isso das seguradoras, né? Que, de fato, elas não venham só nos cobrar a meta, o resultado, o número, mas né? que nos ajude a encontrar novos caminhos, né? A olhar os segmentos que estão tendo mais oportunidades, né? Poxa, vocês estão aqui muito focada, de repente, na construção civil. E dentro da construção civil, o que vocês estão deixando de oportunidades passar? Vocês estão deixando de fazer. Né? É verdade. Então, eu acho que o papel da seguradora é muito nesse sentido que a gente sente, né, Su? Como a capacitação, corretor. Né? Isso, capacitação. Eu acho que distribuir conhecimento é algo muito nobre, né? E eu acho que esse é o grande ponto. A gente não tem que ter medo de passar o conhecimento. Exatamente. Porque normalmente fala, eu tenho conhecimento, vou ficar quietinho aqui, deixa que eu faço sozinho isso e eu ganho. Não, acho que quanto mais pessoas tiverem conhecimento e habilidade de entender, melhor para todo mundo. E tem mercado para todo mundo. Eu acho que esse é o grande ponto. E no fundo, cada um tem a sua essência. Cada um tem a sua forma de atuar. Eu posso ter o mesmo conhecimento que vocês, mas aplicar de formas diferentes. Então, eu acho que disseminar conhecimento é fundamental. Eu acho que o desenvolvimento das pessoas, ainda mais na nossa indústria, é muito importante. A nossa indústria, acho que evoluiu muito, né? Quando a gente olha o mercado de seguros de quando eu entrei, muita gente fala, eu não escolhi, né, estar na área de seguros. Eu acho que hoje não. Acho que muita gente hoje já trabalha pensando, olha, é um mercado que vale a pena. Quantos engenheiros que a gente tem trabalhando? Mudou né? Muito, Antigamente né? não era assim. Antigamente a gente caía, né? Isso, e vou te falar, e quando a gente olha do ponto de vista social, seguros é algo muito nobre, mas muito nobre. Sim. Se a gente entende a importância, a relevância do seguro na vida das pessoas, na economia, ele é importantíssimo, porque assim, ele repõe a continuidade de uma família na perda de um pai, num seguro de vida. Sim. Num projeto, ele te dá a garantia suficiente para você investir, olha, segue e avança. Desmoronou, pegou fogo, está lá repondo para continuar as coisas em movimento. É tão nobre
É tão nobre que quando as pessoas olharem para isso, tinha que ter muito orgulho. Então, quando minha filha era pequenininha, eu falava isso para ela. Papai trabalha com um negócio que é muito nobre. Que você trabalha com seguros. Puta, mas seguros? O que é isso? É difícil falar. O que é, né? Porque mas o que a gente muito vende, nobre. a gente vende algo que não dá para pegar, né? Aí já tem essa preocupação. Eu fui explicar também para o meu filho quando ele era menor. Ele queria saber o que eu vendia, né? Até você explicar o que demora um pouquinho. E muita gente não percebe o valor que realmente se tem. É bem o que você está falando. Eu acho que de um tempo para cá, eu não digo nem muito tempo, mas eu acredito que uns 10 anos para cá, isso vem cada vez mais mudando. Hoje, o consumidor final, né, o cliente final, ele já nos escuta de uma maneira diferente. Ele não, ela não quer apenas me cobrar, né? Eu não estou pagando para ter uma garantia de que... Vou dar o exemplo do carro, que é o que é mais comum. Que se meu carro for roubado, eu vou ter segurança. Não, tem muito mais coisas envolvidas além disso. Exato. Né? E aí eu acho que cabe também ao nosso papel como corretor e dos demais colegas trazer esse valor, né, do produto que a gente vende, do serviço que a gente vende, que é uma consultoria, né? Você explicar realmente para que serve. Eu percebo que tanto as seguradoras, né, quanto os corretores, eles vêm cada vez mais tentando ter essa linguagem mais próxima do cliente final, explicando sobre isso, que o que a gente faz, de fato, é maravilhoso. E eu acho que é porque o cliente também, ele está se transformando, ele também está entendendo mais. Sim, né? Então, você não vai só conseguir vender um seguro e ele vai guardar esse papel na gaveta. Eu acho que o cliente também está mais exigente também. Exato. Eu acho que esse é um ponto legal que a Su comentou, é que é o intangível, né? A gente entrega um papel, uma promessa que aquilo vai funcionar. Mas o papel do corretor consultivo, que orienta, que demonstra, ele tangibiliza esse processo. Sim. Ele faz essa diferença. Eu acho que nós, no mercado, temos essa responsabilidade de transformar o intangível em intangível. Não somente o tangível na hora de um dano, na hora de um sinistro, mas no decorrer dessa apólice, na vida dessa apólice, na pré, né? Ou seja, na venda dela. Né? Então, acho que isso é fundamental. Isso é factível de ser feito. Hoje, ainda falando sobre a Sompo, você falou que a Sompo ela veio se transformando, né? Em 2 anos que você está lá, não é mais a mesma Sompo, né? O que você pode trazer de novidade aqui para a gente, falando da Sompo? O que ela está implantando recente? Assim, o que você pode trazer de novidades da Sompo? A Sompo, nesse último ano, fez um processo de transição muito grande, que foi a tomada de decisão de vender do varejo e focar na segmentação corporativa. Isso fez também que a gente se conectasse, isso que eu comentei com a Sompo International, mas ao longo desse 1 ano a gente foi trabalhando já a nova Sompo, né? Então, o mês passado a gente lançou um novo site, muito mais interativo. A questão que você comentou da tecnologia, ela está sempre suportada todo nesse processo. É uma companhia que investe alto nisso, sim, né? Verdade, então, ela tem uma preocupação muito grande. E o que a Sompo quer é gerar soluções para o corporate. Então, assim, ela está muito atenta às necessidades do cliente. Então, acho que virão coisas novas. Então, a gente já entrou em produtos novos. A gente não estava operando em petróleo, a gente passou a operar em petróleo. Legal. As linhas financeiras a gente tinha feito uma descontinuação e agora recentemente a gente volta a operar em Financial Lines, né? GNO e ENO, a gente retoma essa carteira. Então, você percebe que são produtos voltados à segmentação corporativas que estavam adormecidos. Mas ela enaltece ainda o corporate, que ela opera muito bem, o property, o engenharia. A gente é muito forte no RD, não parece, né? Porque a gente tem um grande concorrente no mercado, que é o Banco do Brasil, e é natural, porque ele acaba subsidiando esse processo e tem uma liderança do seguro. Mas quando a gente olha de forma isolada, a gente opera muito bem, tem um agro e a gente tem uma carteira hoje que é líder de mercado há quase 6 anos consecutivos, que é o transporte. Né? Exatamente. Então, a gente continua ainda como uma proposta de valor. Inauguramos agora recentemente um andar inteiro, com a nossa área de gestão de riscos, né? Eu acho que é a única companhia que oferece para o mercado hoje uma central de monitoramento própria, né? Então, era no centro, tinha mandado um pedaço do andar aqui na Cubatão e a gente inaugurou agora também o mês passado o andar inteiro. Fica o convite para vocês conhecerem. Quero. Vai ser um prazer imenso. Agendar, queremos sim. Então, tudo isso agregando valor ao cliente. E o que a gente tem feito, né, isso foi ao longo desse 1 ano, a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo,
fazendo um processo muito árduo da entrega, né? Porque a gente vendeu uma companhia, a gente não vendeu a carteira. Então, nesse 1 ano, a gente constituiu uma nova companhia, fez toda a migração e vendemos uma companhia. Mas, paralelamente, a gente foi trabalhando a nova Som, porque é esse foco no corporativo. Então, tem toda uma programação de lançamentos de novos produtos, tem essa intenção ainda. Tem muitas soluções que a gente está olhando, mas o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de inteligência muito forte de entender a necessidade do cliente. De falar a linguagem do cliente. Porque eu acho que esse é o grande ponto. As companhias acabam entrando, e é natural, porque a gente tem que trabalhar sempre no resultado, num cenário de, olha, eu atendo essa demanda e é deste modelo. Mas qual é o mercado que eu posso explorar que não está sendo explorado? Perfeito. Qual é a necessidade desse cliente que eu não consigo ainda traduzir? Vamos tentar traduzir isso. Posso transformar esse seguro? Que é bem aquela questão consultiva que vocês estavam comentando, né? E a gente vive muito isso, Emerson. A gente teve um cliente que a proposta da Sompo estava mais cara que de uma outra seguradora. Só que o cliente, hoje, ele olha o nome também. E aí ele falou assim, olha, eu conheço a Sompo, sei tudo da Sompo e eu prefiro a Sompo. Credibilidade. Credibilidade. Né? Credibilidade. A marca se vende. Isso a gente não precisa né? fazer nenhum esforço como um corretor para entregar quem é a Sompo. O cliente sabe quem é a Sompo. E eu acho que isso é muito bacana mesmo, porque ao longo desse período, normalmente num processo como esse, você tem perdas de clientes. A gente não teve perdas de clientes, muito pelo contrário, a gente continua crescendo, porque é isso. O cliente acredita na marca. Exatamente. Né? Ele acredita, e eu acho que não só a marca, mas a gente tem uma estabilidade financeira, né? Quando você olha o rating da companhia, isso traz para o segmento corporativo, quando um CFO vai tomar a decisão da contratação de um seguro, é a primeira coisa que ele olha, então ele fica tranquilo. O cliente sabe olhar isso hoje. Exato. Ele vai olhar e falar, olha, eles estão pagando sinistro. Exato. Eles olham isso. É incrível hoje você olhar o cliente de hoje, de um tempo anterior. Você não via ele falando sobre isso, mas ele olha lá. Exatamente. Ele não vai só no site da empresa mais, não. Mas eu acho que o que é legal da Sompo é o lado humano. Porque, assim, é uma empresa que as pessoas têm acesso. Então, acho que a questão de hierarquia são barreiras quebradas, então não tem, né, essa divisão, você tem acesso a todo mundo. É uma companhia voltada ao cliente, ao corretor, ao parceiro. Então, portas abertas, as relações internas são muito positivas. Eu acho que um bom ambiente de trabalho, uma boa conexão entre os profissionais de todas as áreas, com foco voltado aos parceiros e clientes, isso faz uma diferença muito grande. Então, o resultado não pode ser o contrário, porque no fundo, a gente falou de N coisas aqui, mas o que importa são pessoas. O que importa são pessoas. E aí a gente pega o gancho para falar sobre experiência do cliente, que hoje é um tema que está bem latente, né? Que está todo mundo falando sobre experiência do cliente. O que você poderia trazer para a gente sobre isso? Como que a Sompo olha isso? Experiência do cliente, como que vocês tratam isso? Acho que esse é o grande ponto que a gente comentou, né, Bia? A gente vende uma promessa. Sim. Né? Então, eu vendo um papel. Aquilo que a gente falou, como tangibilizar, fazer isso tangível, né? O intangível tangível. Então, o que a gente tenta fazer, é lógico que a principal distribuição da Sompo hoje é através do canal do corretor, e a gente respeita essa relação. Sim. Mas a gente sempre quer estar próximo do cliente. E a ideia que a gente tem feito, na medida do possível, é estar próximo dos clientes, entendendo as suas necessidades e gerando soluções em conjunto. Perfeito. Então, quando a gente olha a experiência do cliente, é entender a indústria do cliente. Né? Quando a Sompo está pensando numa segmentação, tem trabalhado uma segmentação, a gente é muito forte no segmento de transportes, mas existem outras indústrias que podem ser olhadas. Então, quando a gente começa a falar a mesma linguagem do cliente, fica fácil em traduzir a proteção. Então, essa jornada do cliente, ela não pode ser somente na hora da contratação e somente na hora que eu tenho um sinistro ou não. Porque se ao longo desse 1 ano não tiver uma intercorrência, é só na renovação. E daí o meu risco de perder esse cliente é muito grande. Então, a ideia ao longo dessa jornada, dessa vigência, que a gente se mantenha isso vivo. E a gente vem trabalhando, vem buscando isso, entender essa necessidade, essa troca, conhecendo muita gente. Agora, recentemente, a gente vai ter a BGR novamente. Foi uma grande oportunidade. Na última, a gente participou. Estaremos lá. Que bom. Estaremos juntos. E conversando com muitos gerentes de riscos e participando sempre com a presença do corretor com a gente na mesa. Então, isso vem
vem sendo parte desse processo de transformação da Sompo, de olhar esse mercado corporativo de uma forma diferente. Sim, sim. Muito bom, muito bom, gente. Fantástico. É uma aula, né, que a gente está tendo aqui hoje, gente. É uma aula aqui. Quantas pessoas tem abaixo de você hoje? Hoje são 37 pessoas. A nível Brasil? A nível Brasil. Então, o que eu atuo hoje, né? São 2 diretorias comerciais, que é a minha e do Rogério. O Rogério cuida da diretoria de filiais. Então, todas as filiais hoje reportam ao Rogério e toda a diretoria de canal é minha. O que é canal? São os corretores multinacionais, as contas japonesas, porque a gente tem lá mais de 100 clientes japoneses, então tudo que é empresa de capital japonesa, a gente tem uma célula de atendimento específica. Operação de bancassurance, uma unidade de garantia, que é o Andrezinho, está comigo, né? Então, a gente decidiu montar um atendimento Brasil, principalmente como as seguradoras especializadas, que tem as pessoas-chave de atendimento comercial, então ter uma área comercial que tá com o André, e a nova unidade, que é a questão da Sompo International, que é o relacionamento internacional. Então, essas são as unidades que estão hoje comigo, né? Então, são 6 gerentes, com as equipes voltadas nessas unidades. 3 unidades voltadas a atendimento a corretores, e eu tenho a parte de licitação também. Eu não posso esquecer que é muito importante, que é a Márcia, que é uma graça. A Márcia, eu admirava ela já como concorrente e parceria de mercado. Quem não gosta da Márcia? É uma referência no mercado, ela né? É referência. Ela está há muitos anos na Sompo. Muitos anos em Sompo também. Não sei quantos anos, mas ela está há muitos anos. Muitos na época anos que eu também. trabalhei lá, ela já estava lá. Acho que uns 16 anos. Então, olha o que nós falamos no ela início, tem muita experiência, né? Referência. Ela tem muita experiência. E aprendo com ela todo dia, né? Então, essa é uma área que eu gosto muito, de muitas oportunidades. Eu acho que nesse reposicionamento que a gente está tendo, ela é uma área que vai ter um destaque muito maior ainda. Já fez muito prêmio, já é uma área importante para a companhia, mas tem um horizonte aí para explorar. Então, é essa unidade hoje que eu cuido. Está chegando... Desculpa, pode Imagina. A gente responde para o Grossi, né? Que hoje é o diretor executivo. Pois é, que você teve a oportunidade de trabalhar com ele na Zurich na época, né? Como que você está na meta, assim? Está chegando? Tá vai longe. Entregar? Vai superar? Como que vocês estão aí na meta desse ano? O desafio sempre é grande, né? Eu acho que não tem jogo fácil. Sim. A gente está em linha de meta do ponto de vista de GWP, né? De produção. Eu acho que o nosso grande foco esse ano acaba sendo o resultado. E a gente está conseguindo entregar, porque eu acho que toda essa transformação foi o objetivo de fazer uma companhia rentável, né, lucrativa. Esse é o grande foco, atender nossos clientes, gerar solução, ter um bom ambiente de trabalho e gerar resultado. Perfeito. E a gente vem conseguindo fazer isso. O mercado está super concorrido, né? Não é simples. Não, né? Nós sabemos. O mercado, eu acho que o grande ponto é esse, o mercado corporativo, ele trabalha muito em custo. Né? Então, você pode, né, ter toda essa sua proposta de valor, mas trabalha em custo. O que a gente tem feito é, de fato, demonstrar nossa proposta de valor e entregar esse resultado. Então, acho que a gente está em linha, acho que a gente entrega o orçamento, que não é um orçamento simples, mas a gente entrega com muito desafio. Com olhando a entrega, mas já olhando o próximo ano, né? Já deve estar falando do próximo ano. O orçamento do próximo ano já está feito. Já está feito. A gente já sabe o desafio. Então, quanto mais eu fizer agora, vai me aliviar para o ano que vem, né? Sim. Isso é importante. Eu perguntei por quantas pessoas você tinha, né, abaixo de você, porque quando eu comecei a olhar um pouquinho, né, o seu LinkedIn, como eu falei lá no início, né, eu me surpreendi muito positivamente. Teve alguns posts que você alimenta bastante o LinkedIn e tinha um lá que tinha 200 comentários, né, que a gente hoje, a gente é toda tecnologia, né, Emerson? Aí eu fiquei muito surpresa, porque nesse mercado corporativo, às vezes ele é um pouco duro, né, com a gente. Verdade. Né? Acho que é o normal, mas às vezes é um pouco duro. E teve alguns comentários que me remeteu muito, assim, primeiro que eu falei, que eu queria muito ter trabalhado com você, obrigado, né? Obrigado mas, mesmo. assim, o que mais me deixou surpresa foi o comentário, o quanto você... vou ler aqui alguns, tá? Assim, você é um cara amável, íntegro, humano. Isso. Assim, humano. A palavra humano, a palavra assim, humano, ela se repetiu muito, muitas muito. vezes. Que você é um amigo, um gestor amigo, um gestor próximo,
né? Referência. Não, assim, tiveram, assim, inúmeros, assim, choveu, Poxa, assim. que legal. E é legal feliz, você lisonjeado. ouvir isso para saber que você construiu uma história muito positiva, relações com as pessoas, que você agregou valor, né? E que talvez, em algum momento, talvez você tenha sido questionado, pô, você tem que ser um chefe mais duro. E que a dureza não é sinônimo de entrega. Não, nunca foi. Tá? E então, assim, eu tenho certeza que você está no caminho. Você não está onde você está à toa, né? É por conta de tudo isso e mais um pouco, né? Porque você também ralou muito, estudou muito, investiu muito, né? Como você disse, tem o mérito da sua esposa que compartilhou isso, né? Que com certeza tudo que você tem hoje pessoalmente foi a esse mercado de seguros, né? Porque você trabalhou muito, então você construiu tudo isso por conta do mercado de seguros. Mas, assim, o que mais me encantou foi isso. Foram, assim, essa chuva de coisas boas que falaram de você. Não, legal, com certeza. E eu que te conheço há muitos anos, né? Eu endossei tudo que você leu, né? Eu falei isso, não, é tudo isso e muito mais. Que legal. Exatamente. E é muito legal, porque eu nem sei há quanto tempo a gente se conhece, né? É muito tempo. Há muitos anos. E temos muitos amigos em comum. E a gente sempre conversa, né? Então, o seu nome sempre é citado como referência. É referência de amigo, referência de gestor, é referência no casamento, como eu te falei, né? Quando legal. você chegou, Cris, olha isso. Qual o casamento referência de vocês? Isso é maravilhoso. Referência como pai. Então, assim, eu sou muito grata, né? Da gente ter tido oportunidade, né? De trabalharmos juntos. A gente fez uma história também. E tudo que a gente leu é realmente de verdade. Exatamente. E é o que a Bia falou, né? Nesse mundo que é um pouco complicado, né? Assim, de ser um líder diferente, Por né? mais Emersons nesse mercado, nesse mercado. Que legal. Porque isso é uma coisa um pouco atual, né? Do líder mais humano. Porque sempre, eu acho que é antigo e atual. Se a gente for pensar muito no passado, nós éramos... Eu já fui, né? Já tive... já fui chamada a atenção, você é muito boa, você tem que ser mais dura. Só que como você muda, né? Que se é o que você, né? Se é a nossa essência, isso, né? A gente não tem como mudar. Tem alguma coisa, alguma frase impactante, algo que você ou se vê ou vê que é importante um líder ter, assim, na sua visão, assim? Acho que o primeiro ponto é humildade, né? Porque a liderança, ela já traz talvez uma posição de como eu posso dizer, a liderança ela já impõe talvez um respeito, né? Então isso já gera uma certa prepotência na relação. Sim. Mas quanto mais humilde você for, mais acho que exaltado você vai ser. Então o que eu faço no fundo é valorizar as pessoas e talvez eu recebo isso é um presente para mim. Obrigado por tudo isso que vocês estão falando, porque daí eu chego à conclusão que eu estou no caminho certo, né? Eu venho aquilo que eu falei, de uma origem super simples e talvez essa essência veio da minha família, né? Assim, meus pais muito simples, mas sempre me deram muito carinho, muito amor. E minha mãe falava assim, olha, por onde você passar, que você seja lembrado das coisas boas que você fez. E eu sempre vi isso, né? Seja em ações sociais, em casa, né? Meus pais sempre tiveram muito, mesmo sendo muito pobres, sempre doaram muito. E sempre tiveram, né? Então, nunca faltou. Então, foi isso que eu fui fazendo na minha vida. Então, lidar com as pessoas, liderar as pessoas, eu acho que esse é o grande ponto, né? Primeiro é ser humilde nessa relação. Modéstia à parte mesmo, assim, eu nunca tento trazer isso para mim, as conquistas. Eu sempre falo que é do grupo, e é do grupo, porque não sou eu que faço, né? Hoje comigo são 37 pessoas executando isso e fazendo muito bem feito isso. Então, quando eu entrego a meta, não é a diretoria do Emerson, é o time do Emerson, que eu represento hoje. Eu estou como líder dessas pessoas. E eu digo assim, talvez no passado, essa liderança humanizada era muito mais criticada porque a gente estava acostumado com essa hierarquia, né? Obedece quem pode, manda, né? Quem tem juízo. Né? Então, tinha muito disso. Eu acho que hoje, assim, tem um processo de transformação. Desde quando eu comecei a liderar pessoas, que já faz uns 20, 21 anos que eu lidero o time, eu sempre agi desta forma, de cuidar das pessoas, né?
cuidar das pessoas, as pessoas gerarem resultado, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Eu acho que, se é certo ou se é errado, a pessoa sempre vai entregar resultado quando ela tem uma liderança muito dura. Mas ela entrega pelo medo. Perfeito. E eu acho que esse ciclo ele é pequeno. Agora, quando a pessoa entrega pela paixão, quando ela tem uma liderança inspiradora, quando ela vê um líder que está junto com ela entrega pelo prazer. Então, o obstáculo fica menor. E daí a pessoa faz por você, às vezes. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E isso eu faço de uma forma muito natural. Sim. Então, você comentou, talvez você foi... Eu fui criticado muitas vezes. Eu tive alguns feedbacks de falar assim, acho que você precisa ser um cara mais duro, precisa... Mas, peraí, eu não estou entregando resultado? A companhia não está entregando a meta? O time não está performando? Por qual motivo eu preciso ser duro? Eu digo assim, ser manso não é ser bobo, né? Isso. Então, exatamente. Eu não vou permitir e nem nunca vou querer que ninguém me passe para trás. E isso eu não deixo. Né? Mas eu posso ser manso com as pessoas. Eu posso falar as verdades para as pessoas. Eu acho que é tudo a maneira de como a gente faz. E liderar não é fácil. Né? Gerir pessoas é difícil, porque cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma de fazer. Mas quando existe uma relação de humildade e simplicidade nesse processo, a gente consegue obter resultado. Então, o que era talvez no passado algo ruim como esse ponto, acho que hoje é o que é esperado de um líder. Verdade. Perfeito. Né? Perfeito. Um líder inclusivo, um líder que respeita as relações, que entenda. Então, para mim, fica muito mais fácil de fazer isso, porque foi o que eu sempre fiz, acreditei, sempre entreguei resultado. E eu vejo, talvez, muitos colegas hoje tendo que se transformar neste processo. Volto a dizer, são caras muito bem-sucedidos, são colegas que fazem... Porque você vai entregar resultado, mas... Até que ponto? Até quando? Né? Ele é longevo, não é longevo? Ele se sustenta, não sustenta? E eu acho que assim, as pessoas precisam ter um ambiente bom. E ter um ambiente bom é um ambiente de respeito, de acolhimento, de entendimento. A gente, antigamente, tinha muito aquilo, da porta para dentro da empresa, eu sou uma pessoa, daqui para... Não, eu tenho que ser quem eu sou, da forma que eu sou dentro da empresa. E eu tenho que respeitar essas diferenças. E quando a gente entende que a gente é ser humano, tem dia que eu estou lá em cima, tem dia que eu estou embaixo. É normal, né? É normal, e isso faz parte. Todos nós estamos suscetíveis a isso aqui. E a gente entender, naquele dia que a pessoa não está bem, acolher, ajudar isso, você fazer a equipe transformar isso, verdadeiramente trabalhar em equipe, né? Esse equilíbrio, as pessoas entregam resultado. Porque aquilo que eu falei, assim, ela vai fazer por paixão. Faz por paixão, exatamente. Essa é a diferença. Eu acho que... tudo no fundo, é colocar um pouquinho de amor no que você está fazendo. Então, lógico, a gente vive num mercado capitalista, a gente vive num mercado que tem que dar resultado, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas eu acho que existem caminhos para construir isso mais prazerosos, né? E se a gente pode oferecer isso para as pessoas, o resultado ele é melhor. Então, quando eu olho minha carreira de comercial, de liderança, foram pouquíssimos os anos que eu não entreguei um número. Trabalhando dessa forma. Maravilhoso. Ai, exemplo, assim, nossa. Obrigada. Emerson, olha, obrigada. Só agradecer por você ter Eu sido aqui, muita contribuição. A gente está eternizando aqui esse momento. Eu tenho certeza que as pessoas que já trabalharam com você, as pessoas que ainda não trabalharam, vão olhar. Agradeço muito. Vão assistir, né, esse podcast e vão falar: caramba, eu quero conhecer ele, quem não conhece. E certamente quem trabalha com você vai falar: ele é tudo isso mesmo. Obrigada. Obrigado de coração. Por ter foi um prazer dividido imenso. aqui a sua história, por ter aberto o coração, a sua experiência aqui foi muito valiosa para nós. Gratidão mesmo. Obrigado mesmo, Bia. Obrigado, Su. Parabéns vocês aí pela trajetória. Parabéns pelo podcast, o sucesso que está sendo. Parabéns pela história de empreendimento que vocês estão fazendo, né? Então, assim, é de orgulhar mesmo, assim. Vocês estão de parabéns. Eu digo, as super poderosas, né? Então, muito obrigado. Obrigado por todos os feedbacks. Assim, eu acho que é isso que alimenta a gente e demonstra que a gente está no caminho certo. Então, é um prazer imenso. Obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. Gente, olha, se inscrevam no nosso canal, né? Sigam as nossas redes sociais, por favor. Ativem as notificações. Isso aí. A próxima tá chegando. Obrigada. Muito obrigado. Foi?